tá forte, nós estamos em oração aqui. Eu vim no monte, aqui em Portugal, para estar orando, bem alto. A mãe para estar meditando. Aproveitei para gravar esse vídeo a todos que nos assistem no canal. Quero posicionar aqui a câmera de maneira que dê para você me ouvir e ver. Shalom. Shalom, glória a Deus, a você que nos assiste aí no canal. Hoje é um dia diferente, né? Gravando um vídeo completamente diferente, né? Tá um vento bem forte aqui. Mas esse vídeo em especial quero falar sobre o que tem acontecido hoje no mundo de uma forma, talvez você não ouviu o que vai ser falado aqui, da maneira que vai ser exposto aqui para você. Usando as passagens de Apocalipse capítulo 12 e de Apocalipse capítulo 13. E eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O vídeo se trata de o dragão e a besta. São duas coisas completamente diferentes. E ali tem toda uma simbologia. Antes de eu falar sobre isso, eu quero explicar um pouco o que é a questão da simbologia. A simbologia, ela pode ter vários significados e o padrão dela se repete. Ela não é algo fixo. Então, muitas vezes as pessoas interpretam, né, a questão da simbologia como sendo algo, não é isso e pronto, acabou. E não é assim que funciona. Quando nós vemos a simbologia, estudamos a palavra de Deus, né, a Torá, a Tanakh, a Bíblia, né? Quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que a simbologia aparece em vários textos bíblicos. Em Apocalipse é um livro muito simbólico. Há muita simbologia em Apocalipse. E a simbologia, ela passa uma informação, uma mensagem com base na realidade. Então o Senhor tem muito isso de usar a linguagem simbólica para expressar algo que é real, né? Que tem acontecido, que aconteceu, que tem acontecido e que vai acontecer. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Agora presta atenção nessa explicação que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Em oração, que a gente vem já falando sobre isso em vários vídeos no canal. Eu estou fazendo uma junção aqui de vários vídeos que eu gravei e dos ocorridos desses últimos dias. É claro que você vai assistir os vídeos anteriores, você vai ver, mas eu quero mostrar para você num cenário mundial. Eu tenho um vídeo aí falando sobre a questão do dragão, né, e a besta. E aquele vídeo, né, vou usar partes dele aqui, mas de uma forma diferente. Vamos lá então. O que você precisa entender é que o dragão é um símbolo e a besta é outro símbolo. E temos duas bestas, né? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que é um padrão, e outra besta, né, com 2 chifres. Olha só que interessante. Quando se fala de um padrão, né, existe um padrão na história, né, que muitos já teólogos interpretaram escatologicamente, falando sobre isso, né, dando seu ponto de vista, seu parecer sobre isso. A questão é que a simbologia, ela acontece agora, né? E vai continuar acontecendo um padrão. Olha que interessante. Se você for parar para analisar, né, os governos do mundo, né, e você vai perceber que a nossa guerra hoje é literalmente ideológica. Nós temos travado, né, os cristãos, os Netzarim, né, como você queira chamar. Eu gosto dessa palavra Netzarim, nós somos os ramos. Jesus falou isso em João 15. Era assim que os cristãos eram chamados. Então, nossa guerra hoje, né, nós que servimos ao Messias, Yahushua HaMashiach, ao nosso Deus, Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, nós servimos a Deus. Temos uma guerra sendo travada há anos e anos. É uma guerra ideológica, onde a nova ordem mundial vem sido estabelecida por governos ao longo desses décadas, desse século, né? Vem sendo estabelecida uma nova ordem mundial. Isso não é oculto para ninguém.
Você já deve ter visto muitos vídeos falando sobre a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, ela é muito mais do que um tipo de governo. Ela é uma ideologia satânica que foi implementada ao longo dos anos e foi aperfeiçoada, e o Senhor nos deixou isso bem claro nas Escrituras. Se você pegar o padrão, no capítulo 2 de Apocalipse diz que ele, João viu um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E depois ele viu um segundo sinal, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha que interessante. Não sei se você sabe, o padrão, como eu te falei, o padrão se repete. A União Soviética, eu digo a União Soviética, ela foi fundada, e foi através de um líder comunista, Lenin, e ele pegou as ideias de Karl Marx, o marxismo, que foi na mesma época dele. Ele foi presidente da Rússia por aproximadamente 7 anos. Nos últimos 2 anos do seu governo, ele implementou o que nós conhecemos hoje como o comunismo leninista, e deu ali, início à antiga União Soviética. A antiga União Soviética, que foi fundada por Lenin, que ele estabeleceu isso como um padrão, no comunismo do mundo, passou-se por eles 7 cabeças. Teve 10 governos, mas foram 7 cabeças. 3 foram irrelevantes, porque morreram, foram menos de um ano. Foram 10 governos na União Soviética antiga, mas 7 foram cabeças para implementar essa ideologia. O último foi Mikhail Gorbachev, que dissolveu então a antiga União Soviética, mas a sua ideologia continua até os dias de hoje. Não obstante disso, olha que o padrão se repete. O dragão também, ou a besta, os dois têm o mesmo padrão. Ambos têm 7 cabeças e 10 chifres e são vermelhos. E olha que interessante, escarlate, a palavra ali. A China, a atual República Comunista da China, também teve o seu primeiro presidente, Mao Zedong. E de lá para cá tiveram 10 governos, 10 líderes que comandaram, E o atual hoje, Xi Jinping, é o 7º. Só que foram 7 cabeças, ou seja, 7 verdadeiramente foram presidentes. Outros 3, líderes ali foram do Congresso chinês. Eles não foram mesmo presidente como é o Xi Jinping. Então, se você for parar para analisar, o padrão se repete. 7 cabeças, mas são 10 governos. Olha que interessante isso, E quando você olha a forma, que é descrita, a besta, que a palavra de Deus diz, a besta, a forma que essa besta surge da terra, em Apocalipse capítulo 13, e o dragão, ele vem e entrega a sua autoridade à besta, há uma junção, porque o sinal do dragão é nos céus. E olha que interessante, a besta, ela emerge da terra. Óbvio que esse sinal, a Bíblia já diz o que é. A antiga serpente, esse dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ou Rassatã, ele trabalha, ou ele trabalhou ao longo com o mesmo padrão. Então o Senhor nos mostra ali a simbologia, identificando esse padrão que ele trabalhou para levantar, essa ideologia da nova ordem mundial. Agora olha que interessante. A besta, ela era como um leopardo ou guepardo. Ela tinha patas de urso, boca de leão. Olha que interessante. Ali ele traz uma simbologia, assim como Daniel também, traz uma simbologia de alguns animais. E se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber, que algumas nações da terra, elas se identificam com alguns tipos de animais. Muito interessante isso. Não precisa nem falar, a questão do urso. Todo mundo sabe que a Rússia, ela é o animal que identifica bem a Rússia, ou a antiga União Soviética, é um urso. Isso é bem claro para todo mundo. O animal que representa bem os descendentes de Israel, ou vamos dizer os árabes, ou os muçulmanos, ou os islâmicos, e é disso que se trata a guerra. Eu já gravei vídeo sobre isso, até a questão da marca.
é representado pelo guepardo. Que interessante, né? O guepardo árabe. E você pode ver muito isso com os sheiks atuais. Eles gostam muito de tirar fotos dos seus carrões, né, com seus guepardos e com alguns leões. Interessante isso, né? E o mais interessante é o leão representa alguns países europeus. Que interessante. Quais países europeus? Principalmente Bélgica, Reino Unido, Portugal. Inclusive aqui em Portugal tem um marco da Boa Vista, que é um leão pisando sobre a cabeça de uma águia. Isso não é por acaso, né? Um leão pisando sobre a cabeça de uma águia. E também a Holanda, né, que é os Países Baixos, ou Netherlands. A Holanda também é representada por um leão, né? Isso representa esses países. O que quer dizer isso, irmãos? Nos últimos dias nós temos visto muitas coisas acontecendo, né? Hoje tem visto matérias sobre a questão do governo chinês tem sido acusado pelos Estados Unidos, né, de levantar aí uma guerra biológica, né? Isso tem sido sério, isso tem sido levantado ali pelo governo americano, pelo serviço de inteligência. E olha que coisa, né? Hoje a China, né, tem sido verdadeiramente, né, o canal pelo qual o dragão tem dado a sua autoridade à Terra para a implementação do governo da nova ordem mundial. E como vai funcionar isso? A China, eu vou deixar aí logo no começo do vídeo, você vai ver algumas questões, né? Chegar aqui nessa altura você já vai ter visto. Ela construiu nos últimos anos a nova rota da seda, através de rotas marítimas, rotas ferroviárias e rotas terrestres. A China investiu pesado, trilhão de dólares investido nessa nova rota da seda. Como é que funciona isso? Ela tem trilhas em malhas de ferro ligando a China com a Rússia, com os povos árabes, até chegar aqui na Europa. Você pode, né, pesquisar sobre o assunto na internet e você vai achar isso. Ligando o comércio, né, da China e daqueles países ali asiáticos com a Rússia, com os árabes, com a Europa, investindo pesado nisso. E ela já promete agora, né, logo depois dessa pandemia, quando ela aparece agora como uma salvadora, né, de toda a economia mundial, principalmente aqui dos povos europeus, aqui na região onde a gente está. E ela aparece como essa nova salvadora. E também ela investiu pesado em rotas terrestres. Para quê? Para expandir, né, e fazer uma unificação do comércio desses países. Então a China ficou responsável pela infraestrutura, fazendo uma interligação entre todos esses países que têm a mesma ideologia, todos esses países europeus, né? E a Rússia, a China e também os povos árabes têm o mesmo tipo de ideologia. Pode não parecer, mas eu quero dizer para você que o comunismo, para que ele seja implementado como uma nova ordem de controle mundial, ele precisava de um socialismo, né? Socialismo, para que o socialismo e o capitalismo juntos viessem implementando uma infraestrutura para que esse governo fosse, vamos dizer assim, tomasse conta, né, dessa nova ordem mundial. E a grande questão é essa, meus queridos. Já começou. As coisas já estão andando a passos largos, né? O dragão, então, amados, já começou. Isso tudo que vocês têm visto é o cumprimento de uma agenda, né, desses governos que querem implementar essa nova ordem mundial. Nada mais do que isso. Então, essa peste, essa crise econômica que já vai preceder isso, né, que vai vir logo, já começou essa onda da crise financeira, e também esses rumores de guerra que provavelmente sim vai se tornar uma guerra, ok? E o fato é que no final de tudo isso, nosso Criador vai ter que vir intervir, porque o homem, baseado nessa ideologia, quer colocar sempre o homem no governo e no poder, para que Ra-Satã possa estabelecer o trono dele. Só que nós somos a resistência. Nós somos uma pedra no caminho.
A igreja que ora, que busca, que jejua, que se prepara, que faz a sua parte, tem sido uma pedra nesse caminho. E principalmente os governos de alguns países que se declararam cristãos têm sido pedra nesse caminho. E não é notório e nem é fatídico a gente afirmar que nós estamos vivendo agora um tempo como nunca houve, né, na história da humanidade, tão claro e tão específico e tão com tanta clareza aquilo que tem acontecido nos dias de hoje. Nosso Senhor está próximo, está às portas. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora, mas Ele se aproxima. Se aproxima para julgar aqueles que destroem a terra, aqueles que querem implementar um governo maligno nesse mundo. Como disse o livro de Apocalipse, quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Beba, coma de graça da água que flui do trono de Deus. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Yahushua HaMashiach, nosso Senhor. Shalom, irmãos. Esse aqui é um vídeo meditativo com algumas informações, né, para que nós possamos ficar alertas e vigilantes de tudo isso que tem acontecido. Se você quer estudar mais profundo sobre o tema, eu mostro alguns vídeos aí para você atrás, para que você possa estar sempre vigilante, alerta sobre tudo que estiver acontecendo e seguir os passos do nosso Senhor Jesus. Eu vou postar outros estudos aqui falando sobre isso, né? Hoje nós estamos estudando de uma forma diferente, né? Na natureza, orando, buscando ao Senhor. Amém? Shalom, meus irmãos. Fiquem na paz. Que o nosso Criador nos dê graça, fé e espírito de ousadia para vencer os desafios que se prosseguem à frente. Amém? Fiquem na paz.